Meu nome é Antônio Ramos. Nasci e vivi quase toda a minha vida em uma pequena cidade do interior de São Paulo chamada Capivari. Durante minha juventude, nos anos 1980, trabalhei em um antigo engenho de cana-de-açúcar que ficava numa fazenda afastada, conhecida pelos moradores como Engenho Velho. Era um lugar bonito de dia. O cheiro doce da cana, o barulho constante das moendas, os gritos dos cortadores de cana misturados ao canto dos pássaros. Mas à noite, aquele lugar se transformava. Muitos falavam em vozes, gritos e vultos entre os canaviais. Eu não acreditava nessas histórias, até que uma noite algo aconteceu que mudou completamente minha vida. Era o fim de abril de 1983. O outono já esfriava as madrugadas e uma névoa branca cobriu o engenho quando o sol se punha. Naquela semana a produção estava atrasada. E o patrão, seu Elias, nos pediu para trabalhar até mais tarde. Ficamos eu, o João do Bastião e o Neco, um rapaz novo que tinha começado há poucos meses. As caldeiras ainda ferviam e o cheiro forte de melaço misturava-se à fumaça densa que saía pelas chaminés. O som metálico das engrenagens era o único sinal de vida naquele fim de mundo. Por volta das 11 da noite, o Neco saiu para buscar lenha perto do canavial. Passaram-se uns 20 minutos e ele não voltava. João começou a murmurar. Esse moleque deve ter parado para fumar, aposto. Fui até a porta do engenho e gritei o nome dele. Nenhuma resposta. Só o vento que fazia as folhas secas da cana baterem umas nas outras, como se alguém andasse por lá. A lua cheia iluminava mal, escondida por trás da névoa que descia grossa. Peguei o lampião e fui atrás. A cada passo, o som do meu próprio coração parecia ecoar dentro do mato. Foi então que eu ouvi. Um estalo seco, como galhos quebrando. Parei. O som veio de novo, mais próximo, e junto dele um rosnado baixo, gutural, que fez o sangue gelar nas veias. Chamei pelo Neco mais uma vez, mas o que respondeu foi um uivo longo vindo de dentro do canavial. Um uivo que nenhum cachorro faria. A luz do lampião tremia e eu também. De repente vi algo se movendo entre as fileiras de cana. Um vulto grande, agachado, com olhos brilhando no amarelo doentio. O cheiro era horrível. Uma mistura de sangue e enxofre. Soltei o lampião e corri de volta para o engenho gritando o nome do João. Quando ele me viu, percebeu que eu não estava brincando. Trancamos a porta e ficamos em silêncio. Lá fora, algo começou a raspar as garras na madeira, circulando o prédio, rosnando baixo, como se quisesse achar uma entrada. Aquele som me acompanhou por toda a noite. E quando o dia clareou, encontramos o lampião quebrado e, ao lado dele, o boné do Neco, coberto de sangue fresco. Na manhã seguinte, ninguém teve coragem de recomeçar o trabalho. O sol mal tinha nascido e já havia gente se amontoando na porta do engenho, tentando entender o que tinha acontecido. Seu Elias chegou cedo, bravo, achando que fosse briga ou acidente de bêbado. "Cadê o Neco?" perguntou ele, sem paciência. Expliquei o que vi. Falei do uivo, da coisa grande entre as canas. Ele me olhou com cara de quem não acreditava em nada. "Lobisomem agora, Antônio? Você tá ouvindo demais o povo da vila?" respondeu rindo. Mas a risada dele foi curta. O sangue no chão não deixava espaço para brincadeira. Chamaram uns homens para procurar o rapaz. Foram em 5, todos armados com facões e um rifle velho que guardavam no armazém. Eu fui junto, mesmo tremendo por dentro. O canavial parecia um labirinto de folhas cortantes. O cheiro doce da cana se misturava a um fedor de bicho morto. Depois de 1 hora de busca, o Zé do Alambique gritou: "Aqui! Achei alguma coisa!" Corremos até lá. No chão havia marcas profundas, pegadas enormes de um animal que andava sobre 2 patas, com unhas que rasgavam a terra. E logo adiante, um traço de sangue seco que levava até um brejo nos fundos da fazenda. No meio da lama, achamos o corpo do Neco, ou o que sobrou dele. O rosto estava desfigurado, como se tivesse sido dilacerado por garras, mas o que mais assustou a todos foi o estado do pescoço. O corte era limpo, quase cirúrgico. Nenhum animal faria aquilo. João caiu de joelhos e começou a rezar. Seu Elias ficou mudo, olhando o corpo sem saber o que dizer. Quando voltamos para a cidade, o padre e o delegado foram chamados. O delegado tentou culpar onças, mas ali ninguém acreditou. Naquela região não se via onça há mais de 20 anos. Naquela noite,
o engenho foi fechado. Ninguém quis mais trabalhar ali. Mas o que me assombra até hoje é que antes de irem embora, os homens que carregaram o corpo juraram ter ouvido o mesmo uivo distante, vindo do brejo. Era sexta-feira. E dizem que nas noites de lua cheia, as almas do que morrem sob o dente da fera não descansam em paz. Depois da morte do Neco, ninguém quis mais chegar perto do engenho. Durante semanas, o lugar ficou abandonado. As caldeiras frias, o cheiro de cana azeda no ar e o vento balançando as portas soltas. Mas o pior não foi o silêncio. Foi o que veio depois. Uns dias após o enterro, começaram os comentários. Dona Lourdes, que morava num sítio vizinho, jurava que ouvia passos na varanda à noite. O velho Tobias, que cuidava das mulas, dizia ter visto um homem peludo rondando o estábulo e bebendo da água dos animais. E eu mesmo vi as marcas no chão, uma madrugada em que o gado se agitou. Pegadas grandes, profundas, e um cheiro de carne apodrecida que queimava o nariz. A cidadezinha começou a murmurar. Castigo, diziam alguns. Coisa ruim, diziam outros. Foi aí que uma mulher idosa, Dona Geralda, conhecida por benzedeira, apareceu na venda e contou uma história antiga, uma que poucos lembravam. Segundo ela, o engenho velho fora construído sobre as terras de uma família que desapareceu misteriosamente no fim do século XIX. Um dos antigos donos, Joaquim Cordeiro, teria feito um pacto para enriquecer rápido com a cana. Diziam que ele invocava espíritos nas noites de lua cheia e que depois de sua morte, o corpo nunca foi encontrado. Desde então, a terra estava marcada e quem mexesse nela sofreria maldição. Eu queria não acreditar, mas os fatos não me deixavam em paz. As noites estavam cada vez mais estranhas. O vento trazia uivos distantes e o brejo parecia vivo. As rãs e os grilos paravam de cantar de repente, como se algo se movesse na escuridão. Numa dessas noites, acordei com batidas fortes na porta da minha casa. Era o João, pálido, suando. Antônio, vem depressa. O velho Tobias está morto. Pegamos o lampião e seguimos até o estábulo. O cheiro de sangue era forte e as mulas estavam desesperadas, chutando as baias. No chão, o corpo do Tobias estava virado de lado, com o rosto congelado num brito. Os mesmos cortes, as mesmas garras. E nas paredes de madeira, marcas de arranhões, como se algo tivesse tentado entrar. Foi aí que eu percebi. Aquilo não era coincidência. O engenho estava amaldiçoado. E a coisa que rondava à noite, fosse o espírito de Joaquim Cordeiro, fosse uma fera infernal, estava caçando de novo. Depois da morte do Tobias, a cidade entrou em desespero. Ninguém mais saía de casa depois do pôr do sol. As janelas eram trancadas com tábuas e até os cachorros começaram a desaparecer das ruas. O delegado, um homem cético chamado Azevedo, decidiu organizar uma patrulha. Reuniu uns 6 homens armados, todos com espingardas velhas e coragem pouca. Eu e o João fomos juntos, porque conhecíamos bem o terreno do engenho. A lua cheia surgia, grande e avermelhada por trás das nuvens. O vento soprava forte entre as canas, fazendo o mato se mover como se respirasse. Seguimos até o brejo, onde o Neco havia sido encontrado. O chão úmido engolia nossos passos. De repente, o Zé do Alambique levantou o braço e sussurrou. "Se estão ouvindo isso?" No início, parecia o som de um bralho quebrando. Depois vieram os grunhidos, roucos, pesados, misturados a uma respiração ofegante. O delegado fez sinal de silêncio. O barulho aumentou, vindo da direção do engenho. A lua iluminou por um instante a lateral do prédio. E foi ali que vimos.
uma sombra se movendo em duas pernas, alta, descomunal. Os pelos cintilavam sobre o luar. Os olhos, amarelados como brasa, fitaram direto na nossa direção. "Fogo!" gritou o delegado. As espingardas dispararam quase ao mesmo tempo. O estampido ecoou pelo vale. A coisa gritou. Um som agudo, meio humano, meio animal, e correu para o meio do canavial. As folhas se abriram num rastro largo, quebrando tudo no caminho. Corremos atrás, mas logo nos perdemos na neblina. O cheiro de ferro e podridão impregnava o ar. Então, ouvimos algo diferente. Um choro. Fraco, abafado. Seguimos até uma clareira e lá estava uma mulher, ajoelhada, coberta de lama, o rosto pálido. "Moça, o que faz aqui?" perguntou o delegado. Ela olhou para nós com os olhos vermelhos e murmurou: "Eu avisei. O engenho é dele. Ninguém devia ter voltado lá." Antes que pudéssemos perguntar mais, ela desmaiou. Levamos a mulher para a cidade, mas quando o padre foi falar com ela mais tarde, descobriu algo terrível. Sua nome era Beatriz Cordeiro, descendente direta do homem que, segundo a lenda, havia feito o pacto com o demônio para erguer o engenho. E foi naquela noite, depois do encontro com ela, que o João me disse algo que eu nunca esqueci. "Antônio, eu vi de perto. Aquilo que a gente atirou não era bicho. Era um homem. Um homem com olhos de fera." Beatriz ficou hospedada na casa paroquial, aos cuidados do padre Anselmo. Durante 2 dias mal falava. Parecia assustada com tudo, com o som do vento, com o bater das portas, até com o próprio reflexo na janela. Quando finalmente começou a falar, revelou coisas que pareciam impossíveis. Disse que o engenho era amaldiçoado desde o bisavô dela, Joaquim Cordeiro, e que o sangue da família carregava algo que não morria. Naquela noite o padre me chamou e pediu que eu ouvisse junto. Beatriz, com os olhos fundos e as mãos trêmulas, começou. Meu bisavô, Joaquim, era um homem ambicioso. Dizem que fez um trato para prosperar com a cana. O engenho cresceu rápido, mas o preço foi o sangue dele. "O sangue?" perguntei. Ela assentiu. O pacto exigia que toda lua cheia ele oferecesse algo vivo, um animal, às vezes um homem. Mas quando parou de cumprir, a maldição caiu sobre ele. O corpo mudou e o que restou dele passou a vagar entre as terras do engenho. O padre cruzou os braços, tentando conter o medo no olhar. Beatriz continuou. Depois da morte dele, a maldição passou para a linhagem. A cada geração, um dos Cordeiro carrega o fardo. Eu fugi quando soube que meu irmão começou a sentir os sintomas. Ficamos em silêncio. Lá fora, o vento uivava entre as frestas da madeira. O padre perguntou: "E esse seu irmão ainda está vivo?" "Está", respondeu ela com a voz falhando. "Ele trabalhava ali, no engenho, disfarçado." Meu sangue gelou. "Como assim, trabalhava?" perguntei eu. Ela me olhou nos olhos e disse quase num sussurro: "O nome dele é Neco." O padre empaleceu. Eu perdi o ar. O Neco. O rapaz morto no brejo, o mesmo que a gente encontrou dilacerado. Beatriz chorava. Quando ele morreu, pensei que o fardo tivesse acabado, mas não. Ele renasce, entende? Toda lua cheia, a carne volta e a fera também.
É o castigo que nunca termina. O padre tentou rezar, mas a vela no altar se apagou sozinha, como se o vento tivesse atravessado a sala. E do lado de fora, mesmo sem lua, um uivado ecoou, vindo da direção do engenho. Naquela noite, ninguém dormiu. E eu comecei a entender que a coisa que rondava o engenho velho não era só uma lenda antiga, era algo vivo. Algo que carregava o peso de um pecado antigo, alimentado pelo próprio sangue dos cordeiros. O padre Anselmo passou o resto da noite em oração. Eu e o João, sem conseguir dormir, ficamos do lado de fora da igreja, tentando entender o que fazer. A história de Beatriz era difícil de acreditar, mas dentro de mim algo dizia que era verdade. O olhar dela não era de mentira. Era de quem tinha visto o inferno de perto. Pela manhã, o delegado Azevedo apareceu furioso. "Essa mulher está deixando o povo em pânico", gritou. "Hoje mesmo vou ao engenho acabar com essa farsa." Beatriz implorou para que ele não fosse. Disse que a lua cheia voltaria naquela noite e que ninguém devia chegar perto das terras dos cordeiros. Mas o delegado não deu ouvidos. Reuniu os mesmos homens da patrulha e partiu antes do pôr do sol. Eu sabia que era uma loucura, mas não consegui ficar parado. Peguei o lampião, um facão e fui com o João atrás deles. Quando nos aproximamos do engenho, a noite já tinha caído e uma névoa espessa cobria tudo. O lugar parecia morto. Nenhum som, nem de grilo, nem de sapo, só o estalar distante das folhas da cana. "Cê tá sentindo esse cheiro?" murmurou o João. Era o mesmo cheiro de antes, carne queimada e terra molhada. Seguimos o rastro das lanternas do grupo. Encontramos uma delas caída, ainda acesa, e ao lado marcas de sangue fresco. Mais adiante, um dos homens jazia no chão, o rosto virado para o lado, os olhos arregalados, o peito aberto por garras enormes. O delegado e os outros dois tinham sumido. De repente, um rugido cortou o silêncio. Era tão forte que fez as folhas tremerem. A lua surgiu entre as nuvens, cheia, amarela, monstruosa, iluminando por um instante a silhueta da fera no alto da colina, atrás do engenho. Era enorme, com o corpo coberto de pelos escuros e o rosto parcialmente humano. Os olhos brilhavam como fogo. Ela segurava algo nas mãos, a espingarda do delegado, partida ao meio. "Meu Deus do céu!" murmurou o João. "Isso não é bicho da terra." A criatura desceu em nossa direção num salto. Corremos em desespero, tropeçando nas raízes, até nos escondermos num galpão. De dentro, ouvimos os passos pesados se aproximando, o som das garras raspando na madeira e um rosnado baixo, quase como um sussurro humano. "Antônio." Parecia dizer. Eu congelei. Aquela voz era do Neco, mas o Neco estava morto. O lampião tremia na minha mão quando o João me puxou pelo braço. "Corre, pelo amor de Deus!" Saímos pela porta dos fundos e corremos até a estrada, sem olhar para trás. Atrás de nós, o engenho queimava, as flamas subindo como se o próprio inferno tivesse aberto no brejo. Mas mesmo com o fogo, com o fumaço e os gritos, eu juro que eu vi, vindo do meio das labaredas, um uivo longo e sofrido, como de um homem pedindo para morrer. Na manhã seguinte, a fumaça do engenho podia ser vista da cidade. O fogo havia consumido tudo. A moenda, o armazém, até o brejo parecia coberto de cinzas. Quando os bombeiros chegaram, encontraram apenas destroços e um cheiro forte de carne queimada misturado à cana tostada. Do delegado e dos outros homens, nenhum sinal. Só encontraram um chapéu queimado e um pedaço de metal retorcido.
o cano da espingarda. A cidade mergulhou em silêncio. Beatriz, ao saber do incêndio, desabou em prantos. Disse que o fogo não mataria a fera, apenas a enfraqueceria por um tempo. Enquanto o sangue dos cordeiros existir, ela vai voltar. Repetia como um lamento. O padre tentou confortá-la, mas até ele parecia abalado. Eu e o João mal conseguíamos dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a criatura de novo, o rosto deformado, o olhar humano e aquela voz que chamava meu nome. Os dias passaram e o engenho virou ruína. Mas o que parecia o fim era só o começo. Certa madrugada, o vento soprou do lado do brejo, trazendo consigo o mesmo uimo que havíamos ouvido nas noites anteriores. Longo, arrastado e tão profundo que parecia vir debaixo da terra. No outro dia, os bois de um sítio vizinho foram encontrados mortos, com as vísceras espalhadas pelo pasto. O rastro de pegadas, as mesmas, grandes e fundas, seguiam até a mata fechada atrás do engenho. O João quis ir embora dali de vez. Essa terra está condenada, Antônio. Quem fica, morre. Mas eu não consegui. Parte de mim queria entender o que estava acontecendo. Queria saber por que, entre tantos, a fera tinha me chamado pelo nome. Foi então que Beatriz veio me procurar. Estava pálida, com os olhos fundos e a voz fraca. Antônio, ele quer você. Ele quem? O Neco, a fera. O espírito do meu irmão reconheceu em você o último sangue da promessa. Fiquei sem entender. Beatriz tirou do bolso um medalhão velho, manchado de ferrugem. Dentro dele, uma fotografia antiga mostrava Joaquim Cordeiro e, ao lado, um homem idêntico a mim. Você descende dele também, Antônio. Agora o sangue te chama. Quando Beatriz me mostrou aquele medalhão, senti o chão sumir sob meus pés. O homem na foto era idêntico a mim, o mesmo rosto, o mesmo olhar cansado. Ela explicou que o nome dele era Miguel Cordeiro, filho bastardo de Joaquim. Tinha deixado a fazenda no fim do século XIX, jurando jamais voltar. O sangue dele corre em você, Antônio. A maldição não terminou porque o sangue ainda vive. Fiquei mudo. Minha avó sempre dizia que nossa família vinha de gente antiga da região de Capivari, mas nunca contou muito. Agora tudo fazia sentido. O medo, as histórias que ela evitava, o olhar assustado sempre que alguém falava do engenho. Beatriz então me contou o resto. Segundo ela, o pacto do bisavô exigia 2 ramos de sangue, o que ficaria com a riqueza e o que pagaria o preço. Enquanto um prosperasse, o outro sofreria. O sangue de Joaquim se misturou com o de Miguel e as 2 linhagens ficaram ligadas, uma trazendo o fardo da besta, a outra o chamado da caçada. Por isso ele te reconheceu. A fera sentiu o sangue do caçador, o único capaz de dar fim ao ciclo. E como se quebra isso? Perguntei. Ela respirou fundo. Só há um jeito. O descendente puro deve derramar o seu próprio sangue no solo do engenho sob a lua cheia. É o preço final. Fiquei paralisado. Era absurdo demais. Mas, no fundo, eu sabia que não havia outra saída. O engenho chamava. A cada noite, os uivos ficavam mais próximos. 3 dias depois, o padre Anselmo apareceu em casa. Antônio, encontrei algo. Ele segurava um livro antigo, coberto de poeira. Nos registros da paróquia, consta o nascimento de Miguel Cordeiro em 1889 e o nome da mãe, Maria Ramos, o meu próprio sobrenome. Eu era sem dúvida parte daquela maldição. Na noite seguinte, Beatriz veio até mim, trazendo uma pequena cruz de ferro e um frasco de óleo benzito. Hoje é a última lua. Se não for quebrada agora, a fera vai tomar você também. Olhei pela janela. A lua cheia subia devagar, iluminando as ruínas do engenho ao longe. O ar estava pesado, o vento parado, e os cães latiam sem parar. Peguei o facão, o lampião e o medalhão.
Então vamos acabar com isso, disse tentando esconder o medo. Beatriz me olhou com tristeza. Lembre-se, Antônio, a fera é seu sangue, e o sangue, às vezes, não quer morrer. A lua cheia brilhava como uma lâmina no céu. O caminho até o engenho estava coberto de cinzas e névoa. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo estalar distante das folhas secas. Beatriz caminhava ao meu lado, segurando o medalhão e rezando baixo. O padre Anselmo nos acompanhava, com a cruz erguida e o livro antigo preso contra o peito. Quando chegamos às ruínas, o ar ficou denso, quase irrespirável. O cheiro de ferro e melado queimado ainda impregnava o chão. O padre abriu o livro e começou a entoar palavras antigas em latim. Beatriz colocou o medalhão sobre o chão e fez sinal para que eu me ajoelhasse. Aqui, Antônio. É aqui que tudo começou, e é aqui que precisa terminar. Tirei o facão da cintura e olhei para o céu. O vento começou a soprar forte, levantando a cinza ao redor, formando redemoinhos. Então ouvi o som. Primeiro longe, depois perto. Um uivo longo, gutural, que fez o sangue gelar nas veias. Ele vem, sussurrou Beatriz. Do brejo surgiu a figura, maior do que nunca, com os pelos desgrenhados, o rosto deformado entre o humano e o animal. Os olhos brilhavam e entre as presas escorria sangue misturado à saliva. O padre ergueu a cruz, In nomine Patris et Filii. Mas a fera gritou, um som ensurdecedor que fez a cruz cair das mãos dele. Ela avançou num salto, derrubando o padre. Eu me coloquei na frente de Beatriz e ergui o facão. O golpe atingiu o ombro da criatura, mas parecia cortar pedra. Ela me lançou contra a parede de tijolos e tudo girou. Quando abri os olhos, Beatriz estava entre mim e a fera. Neco! Gritou ela, com lágrimas no rosto. Eu sou a sua irmã. Acabe comigo, mas deixa o sangue dele. A fera hesitou. Por um instante, vi um brilho humano nos olhos dela. Mas logo o instinto venceu e ela rugiu, cravando as garras no peito de Beatriz. Gritei e avancei com o facão. O golpe atravessou o peito da fera e o sangue jorrou escuro como piche. Beatriz, caída, segurava o medalhão e murmurava as palavras finais. Que o sangue se una e o mal se consuma. Uma luz vermelha tomou o engenho. A criatura uivou, o corpo se retorcendo, a pele queimando como carvão. O chão tremeu, o brejo ferveu e eu senti o calor subir pelas mãos. O mesmo sangue que corria nele, corria em mim. Quando tudo parou, só havia silêncio. A fera desaparecera. Beatriz jazia imóvel, o medalhão quebrado em suas mãos. O padre, ferido, se aproximou e murmurou. O sacrifício foi aceito, mas o sangue ainda vive. E naquele instante, percebi um corte no meu braço, pequeno, mas queimando como fogo. O sangue escorria, escuro demais para ser humano. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. O engenho virou ruína completa, e o fogo, talvez divino, talvez infernal, consumiu o que restava das terras dos Cordeiro. O padre Anselmo foi levado para outra paróquia. Nunca mais falou do que viu ali. E eu fiquei. Beatriz foi enterrada atrás da igrejinha de Capivari, com um pequeno medalhão novo pendurado no túmulo. Durante o enterro, o vento parou e até os pássaros silenciaram. O padre rezou baixinho e quando a última pá de terra caiu sobre o caixão, um uivo distante ecoou, fraco,
arrastado, como um adeus. Tentei seguir minha vida. Vendi o sítio, fui morar na cidade, mas nas noites de lua cheia o sono não vem. O corte no meu braço nunca cicatrizou direito. Às vezes arde, às vezes sangra sozinho. E quando o sangue escorre, o ar fica diferente, quente, quase vivo. Uma vez acordei no meio da noite com as unhas sujas de terra e o lençol rasgado. No espelho, meus olhos refletiam um brilho amarelado, como os dele. Foi aí que percebi, o sangue da fera ainda estava comigo. O sacrifício não a matou, apenas mudou de dono. Fui embora de Capivari. Viajo de cidade em cidade, evitando lugares onde a lua possa me ver. Mas sempre que o céu clareia em prata, sinto o coração acelerar, os ossos queimarem e o instinto querer tomar o controle. O padre me deixou uma única carta antes de morrer. Nela escreveu: a maldição não se quebra, apenas se transfere. Enquanto o sangue dos cordeiros correr, a fera sempre encontrará um corpo para chamar de seu. Hoje escrevo este relato não para assustar, mas para avisar. O engenho velho pode ter virado cinza, mas o pacto ainda respira. E se alguma noite, pelas bandas do interior de São Paulo, você ouvir um uivo distante vindo dos canaviais, reze, porque pode não ser um lobo, pode ser Antônio Ramos, ou o que sobrou dele.